Sabendo que o 3-0 não garantia absolutamente nada em um Monumental lotado, o Milito fez uma pequena mudança. Geralmente ele arma o seu time num 4-2-3-1, que vai na fase ofensiva se desenhar num 3-2-5 e se defende num 4-4-2. Mas para esse jogo, corta essa fase ofensiva e vamos pensar no Galo efetivamente um 4-4-2 pelo tempo inteiro do jogo. O Milito sabia que nesse contexto, depois do 3-0 do jogo da ida, não ia dar pra trocar de igual para igual com o River, e por isso ele preferiu montar esse 4-4-2, com o Arana mais baixo e o Paulinho pelo lado, ajudando a proteger na subida dos laterais. O Galhardo, por outro lado, sabia que para se classificar ele ia precisar fazer a partida perfeita, e por isso ele também promoveu mudanças. Ele saiu do 5-3-2 do jogo da ida para montar um 4-4-2 que ia ter alguns contornos diferentes. Craneviter, Simon, Solari e Maxi Meza teoricamente seriam os meias, com o Colídio e o Borja mais na frente. Mas com o decorrer do jogo a estratégia foi ficando mais clara. Tendo o Acunha de volta e o Bustos pela lateral direita como dois laterais que apoiam muito bem ofensivamente, a ideia do Galhardo era tirar as referências de marcação do Galo. E como que ele planejava fazer isso? Tendo os laterais subindo bastante, a ideia era arrastar o Paulinho e o Scarpa. Qualquer desencaixe geraria espaço por ali. Ele abriu os dois meias bem pelo lado. De um lado o Solari encaixado no Arana e do outro lado o Maxi Meza em cima do Lianco. Na frente, a ideia do Borja era colocar profundidade e muito provavelmente tentar segurar o Batalha e o Júnior Alonso por ali. Na base da jogada, usar o Craneviter e o Simon encaixados nos dois volantes do Galo. E se você fez as contas aqui comigo, sobrou o Colídio. A ideia era justamente essa, fixar o Galo em algumas regiões do campo para gerar o Colídio livre, como um segundo atacante, praticamente um camisa 10, livre para circular durante todo o entrelinhas para receber essa bola e conseguir levar perigo à meta atleticana. Mas é aquela coisa, na prancheta tudo cabe, e na prática não foi exatamente desse jeito que aconteceu, mas aos 6 minutos o River já conseguiu levar perigo ao gol do Everson. O River, por sua vez, marcava alto, encaixadinho, intenso, pressionando em cima, não dava tempo, não dava espaço na base da jogada pro Galo fazer uma saída de bola com calma, e natural, eram mais bolas longas. Resultado, nesse jogo o Everson despachou 27 bolas longas, e diferente do jogo da ida na Arena MRV ou do jogo com o Vasco, que tem análise aqui no canal detalhando cada uma das partidas, me pareceu muito mais que a ideia era se defender com essas bolas longas, se desfazer da posse para justamente afastar o adversário do seu campo de defesa. Afinal de contas, por mais que seja traiçoeiro, o 3-0 era um resultado suficiente para não precisar se arriscar no maior estádio da América Latina. Mas vamos voltar na estratégia lá do Galhardo. Como eu falei, na prancheta tudo cabe, mas no gramado, na prática, a realidade não foi essa. O Galo entrou intenso e muito focado em campo. Os encaixes eram bem feitos, as trocas muito rápidas quando necessário, e principalmente quando a gente viu aquela imagem dos jogadores perfilados antes do jogo, bom, a gente sabia que ia ser uma briga intensa por 90 minutos. E na prática, o ajuste para equilibrar esse jogo do River foi mais fácil do que parecia. Ao invés de deixar o Vera e o Franco no Craneviter e no Simon e deixar esse entrelinhas livre pro Colídio circular e às vezes forçar um zagueiro a sair de posição, um dos atacantes baixava para ajudar. O Davidson e o Hulk se alternavam nessa função, mas geralmente era o camisa 9 que fazia o trabalho sujo. Ele baixava, encaixava no Craneviter e com isso permitia que tanto o Alan Franco ficasse encaixado no Simon, quanto o Fausto Vera perseguisse o Colídio por onde quer que ele fosse. E eu vou te falar, ele deu trabalho. O camisa 11 não respirou nesse jogo. Os encaixes dos dois volantes foi impecável. O Simon e o Colídio pouco participaram do jogo, e tanto o Franco quanto o Vera tiveram 6 duelos de 9 disputados cada. Juntos eles somaram 23 ações defensivas, com destaque para os 9 cortes, 4 chutes bloqueados e 2 interceptações do argentino e 4 desarmes do equatoriano. E pra gente entender o sucesso defensivo nesse jogo contra o River, a gente precisa tanto olhar pra ótica individual, como os números, o desempenho individual de cada um desses jogadores, como eu comentei da dupla de volantes, como também pra ótica coletiva, como que o time se comportava enquanto organismo vivo e impedia o River de atacar. Nitidamente, os encaixes do Galo são um grande trunfo, e eles acontecem porque todo mundo trabalha para que eles aconteçam. Quando a gente olha uma marcação em zona, a tendência é que o time vai estar postado em linhas, e isso costuma gerar um espaço entre linhas. Ao mesmo tempo, você tem mais facilmente coberturas para caso alguma coisa dê errado. Por outro lado, se você prefere marcar individual ou por encaixes, como marca o Galo do Milito, você consegue impedir que os jogadores tenham espaço livre no entre linhas. Ao mesmo tempo, se alguma coisa der errado ou um jogador não trabalhar como deveria, o adversário tende a ter mais espaço e isso gera um efeito cascata. Mas não foi o que aconteceu. O Deivinho e o Hulk, principalmente no primeiro tempo ali, colocaram muita energia no jogo e baixavam justamente para deixar o Franco e o Vera potencializados defensivamente
defensivamente, tirando tanto o Simon quanto o Colídio do jogo. Ao mesmo tempo, o Lianco tinha liberdade para sair para caçar o Maxi Mesa. O Mesa se movimentava muito pelo jogo e o Lianco saía, justamente porque ele sabia que se algum jogador fosse tentar atacar as costas dele, um companheiro estaria encaixado nesse outro atleta. E o Paulinho e o Scarpa também tinham um papel muito importante. Eles tinham que baixar justamente para não permitir que os laterais avançando gerassem um 2 contra 1 junto do ponta contra o lateral atleticano. Porque imagina comigo, se o Bustos avança e ultrapassa o Paulinho, que não vai participar tão bem defensivamente, a gente vai ter um caso de Solari e Bustos contra o Arana. E aí complica. Mas não foi o caso. Baita partida defensiva dos dois. Sem grandes ações, sem grandes duelos defensivos, mas tirando o espaço do jogo por ali. Nem tudo a gente pode resumir em números. E no fim, toda essa lógica, toda essa soma se resume na qualidade dos encaixes para executar e ajustar eles e, obviamente, na capacidade de defender o funil. Mas o que é o funil dentro do futebol? Bom, vamos imaginar o desenho efetivamente de um funil, em que o campo de defesa vai ser ali o topo do funil, onde o adversário vai ter mais volume de posse. Afinal de contas, é uma região menos perigosa do campo. E à medida que o adversário avança para o campo de ataque, ele não quer só progredir, ele também quer afunilar para o centro do campo. Afinal de contas, é onde o gol está posicionado. Naturalmente, em regiões onde tem mais perigo, ele vai ter menos volume de jogo, e por isso fica bem um funil. Mais volume no campo de defesa e afunilando em direção à área. E é justamente nessa parte final, mais próxima à área, que a gente chama de funil, a parte que tem que ser mais bem protegida durante o jogo. Se o adversário vai avançar, que ele progrida pelos lados. Dentro da área, ele não pode entrar. E isso foi muito bem defendido pelo Galo, que forçou justamente o River a jogar por fora, muitas vezes com os pontas, ou a tentar de média e longa distância. E aí a gente viu um jogo de 35 finalizações. Mas eu posso dizer, raros foram os momentos que o River chegou ao campo de ataque a partir de uma construção na saída de bola. Pra você ter noção, no primeiro tempo eu contei só 4 situações. Era um jogo muito travado. O Galo tirava realmente esses encaixes por dentro e forçava o River a jogar por fora. O mais normal era a gente ver o River tentar alongar e brigar por uma segunda bola, ou muitas vezes num contra-ataque ou numa bola longa do Galo, recuperar essa segunda bola e conseguir avançar com o campo um pouquinho mais aberto. Mas aí que entra justamente aquele 4-4-2 do Milito. Geralmente o Arana ele avança como um ponta esquerda. Nesse jogo não, ele manteve posição justamente para quando o Galo atacasse mesmo com poucos jogadores para ter muitos no campo de defesa e conseguir se proteger de possíveis contra-ataques. E é justamente no meio de toda essa conta dos encaixes, do funil, que entram os destaques individuais. Não tem como a gente falar do individual sem falar do coletivo, mas também não tem como a gente falar do coletivo sem falar do individual. O Batalha jogando de zagueiro. E isso foi uma crítica muito grande de boa parte da torcida do Galo lá atrás, numa possível invenção do Milito. Foi impecável. Bateu o recorde de cortes em uma única partida de Libertadores. Foram 20 cortes em um único jogo. Enquanto isso, a dupla dele, o Júnior Alonso, que não se notabiliza por ser um jogador tão alto, teve 11 cortes nesse jogo. E isso mostra como o River tentou levantar bolas na área. Além disso, como eu falei, uma outra oportunidade seriam chutes de média e longa distância. E um outro número que prova isso é a quantidade de chutes bloqueados. O Atlético bloqueou 15 chutes nesse jogo. 4 pelo Fausto Vera, 3 pelo Batalha e 3 pelo Júnior Alonso. Números absurdos. Um jogo impecável defensivamente, que quando sofreu foi mais pela genialidade do Etcheverry, que pra mim ficou tempo demais no banco. Mas quando ele chegava no campo de ataque, tinha o Everson pra fazer milagres nessa partida. 1.92 gols esperados. 1.82 gols esperados dos chutes que realmente foram no alvo, com destaque ali pra chance do Pezzella aos 6 minutos e depois com o Etcheverry e com o Mesa no segundo tempo. Faz o 0 no placar. 1.82 gols evitados pelo Everson, eleito o melhor jogador da partida. Mas falando assim, no dia seguinte parece que foi mais tranquilo do que realmente foi, mas foi um jogo tenso, um jogo com cara de Libertadores, com sinalizador, jogo brigado. Não vou dizer que foi o jogo mais bonito, mas foi um jogo que gelou a espinha até do atleticano mais otimista. O Lianco ele toma um cartão no lance bobo, que eu até tenho minhas dúvidas se era pra cartão, mas poucos minutos depois ele dá uma entrada no Mesa que ali sim pra mim era pra cartão amarelo, e ali ele perigava ficar de fora do jogo com um cartão vermelho. E o Milito obviamente mexeu, tira o Lianco no intervalo, não por uma partida ruim, muito pelo contrário, boa partida até ali, mas muito mais pra preservar o time, e coloca o Saravia, que era o dono da posição antes da chegada do Lianco. Mas o atleticano também gelou a espinha em momentos bons, teve a chance do Deivinho saindo cara a cara com o Armani, que tenta driblar e tenta cavar um pênalti ali também. Ou teve um momento também que o Hulk, com um passe de gênio, encontrou o Scarpa com tempo e espaço pra finalizar de perna esquerda, do jeito que ele gosta. Chance perfeita que emocionou até os mais pessimistas até a bola pegar no travessão. Indiscutivelmente um jogo de Copa Libertadores. E um jogo que simboliza toda a trajetória no Galo do ano de 2024. Um time que vai disputar todas as partidas possíveis agora que chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Um time que começou lá na final do Mineiro, abrindo 2-0 sobre o Cruzeiro e sofrendo um empate. Um time que usava muita amplitude, inversões do Scarpa pro Arana e que de certa forma se tornou até previsível. O Milito chegou até muito ortodoxo ofensivamente, não queria abrir mão de atacar em momento nenhum. E com todo esse radicalismo acabou sofrendo algumas derrotas que colocou boa parte da torcida contra o treinador argentino. Sofrer 4 gols do Palmeiras, 4 do Vitória,
4 do Flamengo, 3 do Botafogo, sair perdendo por 2-0 pro CRB numas oitavas de Copa do Brasil, mas que 13 dias mais tarde, depois desse empate por 2-2 contra o CRB, o time ia começar a mudar a postura. Empata por 1-1 contra o San Lorenzo na Libertadores fora de casa e começa a trilhar toda essa jornada. Mais conservador quando precisava ser, equilibrando melhor os momentos de transição, de bola longa, de construir de pé em pé, de aproveitar a amplitude e até os momentos de baixar o bloco e se defender. 13 dias depois desse susto contra o CRB na Copa do Brasil, um empate importante na Libertadores. 13 dias depois. Porque 13 é galo. Atleticano, comemora. Você tá na final da Libertadores.